Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado, senhores vereadores, para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Flávio de Almeida Ribeiro, João Carlos dos Santos Máximo, João Roberto Ladeira presente, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior presente. E Wilden Vieira da Silva. Justificando aqui a ausência do vereador Maria Hermínio, o mesmo se encontra acompanhando a sua esposa em uma cirurgia que ela está fazendo na boca e, por esse motivo, não pôde estar presente à sessão. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 35ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem de número 39, ano 2015. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, estamos nos aproximando do final de ano de mandato e com a parceria dos vereadores que integram essa colina da casa, somando os esforços da equipe financeira do Executivo, conseguimos manter a qualidade dos serviços ofertados na área de saúde, educação, limpeza urbana e, principalmente, honrando rigorosamente em dia com o pagamento dos salários dos nossos servidores. O papel do Legislativo foi de vital importância para superarmos o momento de crise que assola o país, notadamente o Estado do Rio e os municípios vizinhos, como é de conhecimento de vossas senhorias. Houve em diversas cidades redução da jornada de trabalho, de funcionamento de órgãos municipais, de serviços públicos para a população, bem como demissões e atraso nos pagamentos dos servidores ou ainda parcelamento de seus salários. A parceria dos integrantes desta Eclésia Casa de Leis foi essencial para continuarmos a promover o crescimento econômico e social de Piraí, sem esquecer do nosso principal alicerce, nossos dedicados servidores, que sempre cumpriram com as atribuições de forma célere e com a eficiência que o povo piraense merece. Com a aproximação das festas de final de ano, não economizamos esforços no sentido de pagar rigorosamente em dia a segunda parcela do 13º salário e os pagamentos dos meses de dezembro, além de provisionar recursos para que os servidores municipais que gozam de férias no mês de janeiro, sendo um grande número de profissionais da educação, tenham o abono de férias assegurado, visto que o nosso município é o único na região que prevê que as férias são acrescidas da metade do salário que os servidores recebem, ao contrário do 13º previsto na legislação federal, ao contrário do 1/3 previsto na legislação federal. Mesmo diante de todas essas dificuldades e desafios, conseguimos honrar nossas finanças, no sentido de garantir a prestação dos serviços disponibilizados aos nossos munícipes, deliberando que todas as medidas cabíveis fossem adotadas para a concessão do abono, dentre das possibilidades do orçamento em vigor, sem comprometer os serviços essenciais que afetam diretamente a nossa população. Não poderíamos deixar de louvar e agradecer a iniciativa desta colenda casa, que, mesmo sabendo das necessidades de realizar obras essenciais na sua parte estrutural, contra vazamentos e infiltrações, decidiu rever os procedimentos de ordem financeira, garantindo a devolução de parte dos valores repassados pelo Executivo por força de determinação constitucional, que não foram utilizados neste presente exercício. Tal medida, por parte dos nobres vereadores, possibilitará que os nossos queridos servidores tenham garantido o abono de Natal, o que propiciará que seus familiares possam usufruir de forma mais tranquila as comemorações de final de ano. Senhor presidente, senhores vereadores, com a proximidade das festas natalinas, apresentamos aos nobres edis o projeto de lei que tem como objetivo conceder um abono salarial a incidir exclusivamente no mês de dezembro do corrente ano aos servidores públicos municipais do Poder Executivo, como também aos nossos conselheiros tutelares,
ressaltando que tal benefício não se estende aos ocupantes de cargo cujos vencimentos são fixados através de subsídios, conforme disposto no artigo 4º, 39 da Constituição Federal. Convicto de que essa Casa de Leis, através de seus ilícitos integrantes, como de costume, nos ofertará o auxílio costumeiro, aprovando o projeto ora em estudo. Aproveito o ensejo para agradecer o apoio recebido durante mais este ano, renovando a Vossa Excelência, aos nobres vereadores e, em nome do Executivo Municipal, nosso desejo de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Assina atenciosamente Luiz Fernando da Silva Neves, Prefeito Municipal. Luiz Antônio da Silva Neves. Ofício de número 16. Excelentíssimo senhor presidente, o prefeito de Piraí, Luiz Antônio da Silva Neves, e a secretária municipal de Agricultura, Carla de Carne, convidam para a inauguração do consultório de castração de cães e gatos, que acontece no dia 21 de dezembro, às 18 horas, na Secretaria Municipal de Agricultura. Nesta oportunidade, solicito a Vossa Excelência que proceda à leitura em plenário deste convite, na intenção de que todos os excelentíssimos senhores vereadores integrantes desta Casa estejam da mesma forma convidados a comparecerem ao evento. Renovo na oportunidade para o teste de alto e apreço e consideração. Atenciosamente, Charles de Freitas Rodrigues, secretário municipal de governo. Ofício de número 11. Excelentíssimo senhor vereador, em atenção ao expediente desta Casa Legislativa, contendo a indicação de número 226, do ano 2015, de vossa autoria, que foi encaminhado para a Secretaria do Meio Ambiente, onde a mesma nos informou que, através do processo de número 18.424, do ano 2015, que a previsão para atendimento é a partir do dia 15 do corrente mês, havendo a necessidade de destacar a ocorrência de chuvas que impossibilitam a realização das atividades. Aproveito a oportunidade para renovar protesto de consideração e apreço atenciosamente Charles Freitas Rodrigues, secretário municipal de governo. Ao vereador José Paulo Carvalho de Oliveira Russo. Ofício de número 12. Senhor vereador Flávio de Almeida Ribeiro, em atenção ao expediente desta Casa Legislativa, contendo o requerimento de número 5, de autoria do vereador Hilden Vieira da Silva, encaminhamos a cópia do expediente, que nos foi encaminhado pelo comandante-geral da Polícia Militar, Alberto Pinheiro Neto, em resposta ao seu requerimento supracitado. Aproveito a oportunidade para renovar protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Charles Freitas Rodrigues, secretário municipal de governo. Ofício de número 13. Senhor vereador Hilden Vieira da Silva, em atenção ao seu expediente desta Casa Legislativa, contendo o requerimento de número 5, de vossa autoria, encaminhamos cópia do expediente que nos foi encaminhado pelo comandante-geral da Polícia Militar, Alberto Pinheiro Neto, em resposta ao seu requerimento supracitado. Aproveito a oportunidade para renovar protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Charles Freitas Rodrigues, secretário municipal de governo. Ofício de número 15, ano 2015, excelentíssimo senhor presidente, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, em atenção ao expediente desta Casa Legislativa, contendo requerimento de número 85, de autoria do vereador Charles Torres Dias, informamos que foi aberta sindicância interna através do processo administrativo de número 17.853, do ano 2015, para a apuração de eventuais irregularidades e providências cabíveis. Aproveito a oportunidade para renovar protesto de consideração e apreço atenciosamente Charles Freitas Rodrigues, secretário municipal de governo. Projeto de lei de número 53, ano 2015, concede abono de Natal aos servidores públicos municipais e aos conselheiros tutelares e de outras providências. A Câmara Municipal de Piraí, artigo 1º, fica concedido abono de Natal no valor de R$ 200 aos servidores públicos municipais do Poder Executivo e aos conselheiros tutelares, a ser pago exclusivamente no mês de dezembro do corrente ano. Inciso 1º. O disposto no caput deste artigo não se implica aos casos disciplinados no artigo 4º, 39 da Constituição Federal.
O abono hora concedido é esporádico, não tendo vinculação salarial. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei estarão sendo atendidas através da dotação específica do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Só isso, presidente. Obrigado. Passaremos ao grande expediente para o uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Não havendo oradores inscritos no grande expediente, passaremos à ordem do dia. Coloca em primeira discussão e votação o projeto de lei 42 de 2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Piraí para o exercício financeiro de 2016. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal, para o uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Não havendo oradores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, 22 de dezembro do corrente ano, hora regimental, quando estará em segunda discussão e votação o projeto de lei número 42 de 2015. Faremos um intervalo de 5 minutos e retornaremos com a sessão extraordinária para a votação do abono de Natal. Está encerrado.
Flávio de Almeida Ribeiro, João Carlos de Santos Máximo, João Roberto Ladeira presente, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à primeira sessão extraordinária do segundo período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior, os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente conforme o ofício circular número 2 de 2015. Requerimento de número 98, ano 2015. Os vereadores que este subscrevem requerem à mesa, ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, que sejam colocados em regime de urgência o projeto de lei de número 53 do ano 2015 e o projeto de resolução de número 15, ano 2015, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do regimento interno desta Casa e submetidos à discussão e votação única, ainda na sessão plenária de hoje, por se encerrarem matérias de revelantes interesses que exigem pronta apreciação do plenário desta Câmara Municipal. Sala das Sessões, 21 de dezembro de 2015, assinam todos os vereadores. Só isso, presidente. Obrigado. Passaremos para a discussão e votação das matérias contidas no expediente. Colocam em discussão e votação o requerimento 98 de 2015 dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí, solicitando regime de urgência para votar o projeto de lei 53 de 2015 e o projeto de resolução 15 de 2015. Senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos ao grande expediente para o uso da palavra em tema livre. Senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador Ladeira que leia o parecer antes do grande expediente, por gentileza. Comissões permanentes em conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Processo, protocolo número 1264, ano 2015. Matéria: abono de Natal aos servidores públicos municipais e aos conselheiros tutelares e de outras providências. Relatores: vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes. Parecer: em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução de número 378, do dia 20 de dezembro de 2002, Regimento Interno, as comissões acima referenciadas em conjunto examinaram o projeto com a conclusão final. O projeto acima epigrafado praticamente tornou-se tradicional em costume no município, o qual seja a concessão do abono aos servidores que integram a classe de funcionários sempre dedicados à administração pública. A expectativa dos servidores para este abono se tornou, diga-se de passagem, um complemento importante às suas necessidades, que neste mês sempre tem um significado maior diante das festas presentes e as suas comemorações no seio da humildade, independentemente do cumprimento legal da lei no que se refere ao 13º salário. Portanto, este abono é considerado como espontâneo, como reconhecimento pela respeitada dedicação e o desempenho incansável dos servidores públicos do município de Piraí. E é evidente que o crédito orçamentário e financeiro está consistente para a cobertura destas despesas no seu exercício. Em sendo assim, opinamos favoravelmente à aprovação do presente projeto na finalidade de relatores da comissão indicada, por ser de inteira justiça. Conclusão dos relatores, pela aprovação do projeto de lei de número 53 e de acordo com o seu texto original. Sala das Comissões, 21 de dezembro. Assina-se o Mário Hermínio da Silva Carvalho, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e o senhor Darley Gomes de Moraes, relator das Comissões de Finanças e Orçamento. Pela conclusão das comissões, dos ilustres relatores Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e o Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Passaremos à ordem do dia. Coloco em discussão e votação única o projeto de lei 53 de 2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que concede abono de Natal aos servidores públicos municipais e aos conselheiros tutelares e da outras providências. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o projeto de resolução 15 de 2015 da mesa diretora da Câmara Municipal de Piraí, com a ementa: fica estabelecido no mês de dezembro do corrente ano o abono de Natal aos servidores do Poder Legislativo Municipal. Senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão.
Aprovado. Passaremos à explicação pessoal para uso da palavra e tema livre. Senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Charles Torres. Posso fazer uso da palavra aqui, presidente? Perfeitamente. Eu vou ser breve, não vejo por que ocupar a tribuna. Queria só entender, fazer duas perguntas para poder entender o processo. Na verdade, o projeto eu já entendi. Estamos votando, aprovando, mas o faço com pesar, por entender que o processo como um todo foi conduzido de forma errada. A minha primeira pergunta, já tenho resposta, mas gostaria de fazê-la. Inativos e pensionistas estão fora. É isso, senhor presidente? Não receberão abono. Pelo que veio aqui, parece que sim. A mensagem não, pois é. me parece que não. Nós ficamos numa situação bastante delicada. Por quê? Votar contra, nós estaríamos prejudicando toda uma classe que ainda está, né, atuando, trabalhando. Votar favorável, estamos também deixando de contemplar os inativos e pensionistas. Não vou voltar ao tema no que diz respeito ao dever de casa que não foi feito pelo prefeito. Mas, de qualquer forma, eu preciso comentar e entender. Eu vejo uma mensagem agora enviada pelo seu chefe de gabinete, senhor Charles Barizon, aonde várias, né? E daqui para frente vai ser isso, vamos ter uma enxurrada dessas mensagens aqui. Aonde ele afirma, comenta, que estão cientes de que do dever de casa feito por nós, vereadores, por essa casa, por nós termos proporcionado dessa forma o pagamento desse abono no valor de R$200. Então, afirma este cidadão, o executivo, de que faz a afirmação de que os R$200 que estão sendo pagos aos servidores são oriundos dos recursos que essa casa devolveu ao executivo. Está claro isso? No meu entendimento, acho que no entendimento de todos. Ou seja, não há aplicação de nenhum real por parte das finanças do executivo. Não teria o executivo se programado para dar 10, 20, 30, 50 reais, 100 reais? Não tivesse essa casa repassado o valor que está repassando, devolvendo, não haveria, então, realmente o abono? Penso eu, sinceramente, senhores, com todo respeito à opinião daqueles que, porventura, possam divergir, que não houve realmente o trabalho do dever de casa. Pois, sabedor que era dessa obra o senhor prefeito, uma vez que o mesmo havia sido informado no mês de abril, a partir de então ele deveria ter se programado, chegado a agosto, setembro, com os seus números, com as suas contas feitas. A receita vem caindo, faz-se as contas, faz-se a projeção. Eu vi uma outra projeção dele aqui para uma outra coisa. Para isso eu não vi projeção. E daí, faltando 3 dias para a licitação, entrar com um pedido, protocolar um documento requisitando esse recurso, eu volto a repetir aos nobres colegas, e repito também novamente, com todo o respeito à opinião de cada um, que isso é uma falta de respeito para com essa casa. Colocar essa casa na condição que ela foi colocada, e agora vir com essa meia dúzia de elogios, isso cheira a cinismo. E eu vou repetir o termo que já me utilizei aqui. Isso é canalice. Não é assim que a gente deve se relacionar. Deve-se haver respeito, deve-se ter objetividade, falar com seriedade, com sinceridade. Vamos votar os R$200 de abono. Vamos dar os R$200 de abono ao cidadão. Mas a contragosto. Principalmente ao saber que os pensionistas não vão receber, inativos e pensionistas. Repito, o prefeito não fez o dever de casa. Transferiu toda a sua responsabilidade para essa casa, e essa casa, mais uma vez, cumprindo com o seu papel. Mais uma vez, votando o seu plano anual. Mais uma vez, votando em regime de urgência, no apagar das luzes. Essa casa não é subserviente, como disse o vice-prefeito Francisco Perota. Essa casa é parceira, mas ela precisa ser respeitada, presidente.
Eu quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, para saber dos requerimentos que fiz quanto à questão do Hospital Flávio Leal e também da Cruz Vermelha. Até o presente momento, enquanto sem resposta, senhor presidente. Teríamos nós que fazer uma extraordinária para cobrar isso também? Perfeitamente. Solicitar à Secretaria da Mesa que veja, tão logo possível, logo amanhã, pela manhã, junto à Prefeitura, pedir informações sobre esses requerimentos. Não havendo mais oradores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 22 de dezembro do corrente ano, a hora regimental. Constará em segunda discussão e votação o projeto de lei número 42 de 2015, sobre o orçamento para o ano de 2016.